Estão vendo a tela do meu computador? Sim. O PowerPoint não, né? Vou começar de novo, então. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os aletos, né? A gente vai falar o que são os aletos, um pouquinho da classificação, que é bem curta, alguns exemplos e a parte de nomenclatura, tá? Depois eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês fazerem e me entregarem via Teams, ok? Então, os aletos, eles são substâncias orgânicas, né? Aí na química nós temos os aletos orgânicos e os inorgânicos. São considerados orgânicos quando a gente tem aí a parte da cadeia carbônica, que é essa daqui, né? Eles recebem esse nome porque na estrutura eles possuem aí os halogênios, né? Para relembrar, é o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Então, quando eu vejo uma cadeia carbônica presa a algum desses halogênios, eu tenho aí os aletos orgânicos. Aí aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês, ó, brometo de metano, cloroetano e o bromo benzeno. Eles têm uma classificação, essa classificação é bem simples, né? Ela está ligada diretamente ao tipo de halogênio que está preso no meu aleto. Se eu tenho flúor, eu tenho então um aleto do tipo fluoreto. Se eu tenho cloro, cloreto. Se eu tenho bromo, brometo. Se eu tenho iodo, iodeto. Se eu tenho mais de um tipo de halogênio ligado lá na cadeia carbônica, eu tenho os aletos mistos. Eles também podem ser classificados de acordo com o número de halogênios presos aí na estrutura. Se eu tenho apenas um halogênio, eu tenho um monoaleto. Se eu tenho 2 dialetos, se eu tenho 3 trialeto, ou né, mais do que um, daí já entra nos polialetos, tá? Porém, a classificação mais importante aí na categoria dos halogênios são os aletos de alquila e os aletos de arila. Então, vamos ver quem são eles. Os aletos de alquila são aqueles onde o meu halogênio está ligado num hidrocarboneto de cadeia aberta, né? Ou saturada. Ele tem uma fórmula genérica, que é o R, X. O R é o meu grupo onde eu tenho os átomos de carbono. E o X é o meu halogênio. Então, vamos ver aqui um exemplo. Ó. Aqui eu tenho o CH3, né, ligado com um halogênio, que no caso é o bromo. Então, quem é o R aqui? Olha lá. O R é o CH3, que é chamado de radical alquila, porque é a parte da cadeia aberta. E o X é o meu bromo, que é o meu halogênio. No outro exemplo, ó, o CH3CH2 é o meu radical alquila, tá vendo? É a parte da cadeia carbônica e ela é aberta. E o X aí é o meu halogênio. Então, aqui eu tenho o R, que é o meu radical, chamado de alquila porque ele é de cadeia aberta. E o X é o meu halogênio, nesse caso aqui o cloro. Tudo bem até aqui, gente? Sim, Sora. Fácil, né? Já os aletos de arila recebem esse nome porque eles estão presos a uma cadeia fechada. No caso, nesse caso aqui, o benzeno, o anel aromático. Então, eles também têm uma fórmula genérica, que é a R vem de aromático, e o X, que é o halogênio.
né? Então, esse AR é chamado aqui de grupo arila, que vem de anel aromático, e o X o halogênio. Então, nesse exemplo aqui, ó, o anel, a parte da fechada, é o meu grupo arila, e o X o bromo, tá? Fácil? Então, eu tenho os aletos de, vamos lá, vamos voltar, alquila, onde a cadeia carbônica é aberta, aletos de arila, onde a parte dos carbonos é representada pelo anel aromático, tá? Muito bem. Utilidade. Para que eles são utilizados? Eles são muito utilizados na indústria, na fabricação de plásticos, inseticidas e também gás de refrigeração, aquele que vai lá na geladeira, né? Também são muito importantes para a indústria de solventes, né? São utilizados na fabricação de solventes, de tintas, vernizes. Aqui eu tenho o BHC, que tem fórmula molecular C6H6Cl6, tem 6 átomos de cloro. Ele é utilizado aí como inseticida. O clorofórmio, muito utilizado como anestésico em 1847 na Inglaterra. Hoje ele não é mais utilizado porque, né, graças a Deus, descobriu-se que ele é muito tóxico. E aí o paciente tinha 2 problemas, se recuperar da cirurgia e da intoxicação causada aí pelo anestésico. Então, hoje é extremamente proibido o uso dele para essa função, tá? A gente tem os freons, que eram muito utilizados como gás de refrigeração. Também, com o tempo, descobriu-se que ele era prejudicial para o meio ambiente e hoje a produção dele é proibida em alguns países, tá? O DDT também, ó, tem o cloro na sua composição. Era um importante inseticida muito utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a produção dele foi proibida, porque descobriu-se também que era muito tóxico, tá? Então, vocês viram que muitos desses aletos orgânicos aí têm um alto grau de toxicidade. Por isso, tem que se tomar muito cuidado na hora que a gente vai utilizar, vai manipular. E muitos deles aí têm a sua produção proibida em vários países. Nomenclatura. A nomenclatura dos halogênios é muito fácil, tá? A gente simplesmente considera o halogênio como se fosse um grupo substituinte e usa a nomenclatura lá dos hidrocarbonetos, tá? Então, olha só, coloco o nome do halogênio, tracinho, o nome do hidrocarboneto. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Como é que fica o nome desse carinha? Primeiro, o nome do halogênio. Quem é o halogênio que está ali? Quem lembra? O que é o BR? Vamos lá, gente. Meu halogênio ali é o BR. Quem ele é? Quem lembra o nome dele? Bromo. Bromo, muito bem. Então, o nome dele fica bromometano. Então, eu coloco o nome do halogênio, nesse caso aqui o bromo, tracinho, e o nome da cadeia carbônica, onde eu uso a mesma regrinha lá do hidrocarboneto, ó, MET, porque só tem um carbono, só tem ligação simples, e O, né, porque ele vem de um hidrocarboneto. Então, o nome dele fica bromometano. Vamos ver mais um exemplo. Quem é o halogênio aí? Vamos lá, gente. Cl é o quê? Cloro. Cloro, muito Aí. bem. Então, como é que fica o nome dele? Olha lá, cloroetano. Então, eu coloco aqui cloro, que é o nome do meu halogênio, tracinho, e agora eu vou para a parte orgânica da cadeia, né? Et, porque tem 2 carbonos, tem ligação simples, e O, porque ele é proveniente do hidrocarboneto, tá? Vamos ver mais um, vamos lá. Quem é o meu halogênio aqui? Bromo. Bromo. Nesse caso, o bromo, ele está no meio da cadeia, não é? Está aqui no meinho, ó. Então, eu preciso numerar, tá? Para indicar a posição dele, né? E que carbono ele está?
Se a gente fosse numerar, em que carbono ele estaria? No 1, no 2 ou no 3? 2. No 2. Então, eu coloco lá 2, bromo. Estou dizendo que o bromo está no carbono 2. E a parte da cadeia carbônica, ó, tenho 3 átomos de carbono, é prop. Não tenho ligação dupla, e há um hidrocarboneto, O. Então, 2 bromo, propano. Fácil? Sim. Sim. É fácil. Vamos lá. E quando eu tenho mais de um halogênio, iguais ou diferentes na estrutura? Vamos ver como é que funciona. Nesse caso aqui, eu tenho 2 halogênios iguais, né? Então, eu vou numerar, né? 1, 2, 3, 4 e vou dar o nome. Então, 2,3 de bromo. O que eu estou falando? Que eu tenho um bromo no carbono 2, outro bromo no carbono 3. Aqui eu também uso di, porque são 2 bromos, são 2 halogênios iguais. Um no carbono 2 e o outro no carbono 3. E aí eu vou para a parte da cadeia carbônica, ó. Butano. Net, et, prop, but. Não tenho dupla ligação. Uso an e termina com o. Certo? E quando eles são diferentes, professora? Vamos lá, como fica? 3 bromo, 2 cloro, butano. Primeira coisa, gente. Coloco em ordem alfabética. Então, pela ordem alfabética, o bromo vem na frente do cloro, né? Porque o bromo começa com B e o cloro começa com C. Agora, a numeração. A numeração, né? Eu vou começar a numerar mais próximo ao halogênio que tem uma eletronegatividade maior, ou seja, aquele que é mais reativo. Aí vem aquela ordem de reatividade, tá? Depois eu vou colocar lá na lista de exercícios para vocês. Então, por isso, eu numero do carbono mais próximo ao cloro, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, 3 bromos, porque o bromo está no carbono 3, ó. 1, 2, 3. Tracinho 2, cloro, porque o cloro está no carbono 2. Butano, porque a parte da cadeia carbônica, né, tem 1, 2, 3, 4. Então, tá aqui but. Não tenho dupla ligação, uso an e termino com U. Então, olha só, atenção, os halogênios devem vir em ordem alfabética, certo? Então, depois eu passo a ordem aí da reatividade para vocês saberem quem vem primeiro aqui na numeração, se é o cloro, se é o bromo, se é o iodo, se é o flúor, tá bom? Até aqui tá claro? Tá fácil, né? Sim. Tá bom. Assim. Ainda sobre a nomenclatura. O halogênio é considerado como um grupo substituinte, ou seja, se tiver uma reação, é aqui que vai acontecer a substituição, tá? Então, se eu tenho um halogênio e uma dupla ligação na mesma cadeia, por onde eu vou começar a numerar? Eu vou começar a numerar do carbono mais próximo à dupla ligação, tá? Então, ela tem preferência na numeração. Então, como é que fica aqui a numeração? Esse é o carbono 1 ou esse é o carbono 1? CH2 ou CH3? Vamos lá. CH2. Isso. Então, a dupla ligação, ela tem preferência na numeração sobre o halogênio. Então, o carbono número 1 vai ser sempre aquele mais próximo à dupla ligação, tá? E aí, como é que fica o nome dele? Olha lá. 4 cloro, porque o cloro está no carbono 4. Pente, porque tem 5 carbonos na cadeia. 1, porque a dupla ligação está no carbono 1. Então, eu coloco 1 na frente do en e terminação O. Tá? Tranquilo? Sim. Então, tá bom. E quando eu tenho um halogênio lá ligado no anel, né?
Muito fácil, gente. Apenas coloco o nome do halogênio na frente. Então, aqui eu tenho bromo, benzeno. Aqui eu tenho cloro, benzeno, tá? Se eu tivesse mais de um, né, aí enumero, né? Por exemplo, se eu tivesse um cloro aqui, ficaria como? 1,2 de cloro, benzeno. Se eu tivesse um bromo aqui, ficaria 1, 2, 3, 1,3 de bromo, benzeno. Tá? Alguma dúvida? Sora, eu tenho. Por que fica benzeno? Porque o nome desse cara aqui é benzeno. Ah, obrigado, Sora. Só isso? Tudo bem, gente? Sim, Sora. Mais alguém? Alguma pergunta? Gente, vou deixar a lista de exercício. Não subi ela ainda, tá? Eu vou subir daqui a pouco. E aí eu peço para vocês darem uma olhadinha de novo na aula, tentarem resolver a lista de exercício. Na semana que vem a gente volta para tirar as dúvidas, porque a aula teve que ser um pouco rápida, né? Depois, né, da gente terminar essa parte aí dos aletos, a gente vai começar a falar sobre os aldeídos, tá? São um pouquinho mais interessantes, porque tem alguns aí que a gente costuma usar no dia a dia e não tem noção, né, que é um aldeído, tá bom? Então, vai ter a lista de exercícios, como eu já falei, aí na próxima aula a gente tenta resolver e tirar todas as dúvidas do conteúdo. Até o final do dia eu coloco ela lá na parte de vocês, tá? Pode falar. Vai ser até semana que vem entregando a lista ou não? 2 semanas. Até semana que vem, né? Vocês vão ver que é bem rapidinho, é pouco. Tá bom, então. E é Exercício pra fazer no caderno, né? no caderno. Vai Tá bom. anotando todas as dúvidas para a gente tirar aí